Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Com o apoio da Comunitas, o Tendência para as Cidades é uma iniciativa inovadora da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, criado propositalmente no ano eleitoral, com o propósito de reunir especialistas para discutir os desafios da administração pública e gerar ideias e proposições que possam ser aproveitadas para a elaboração de planos de governo eficiente para as cidades. Se você quiser assistir os webinários anteriores do Tendência para as Cidades, você pode acessar o nosso canal do YouTube pelo nosso site tendências.fnp.org.br e clicar em webinários anteriores, que lá tem detalhes sobre os episódios. E se você preferir, você pode acessar diretamente o nosso canal do YouTube, que é TV FNP, que na playlist Tendências para as Cidades tem todos os episódios disponíveis. Eu sou Pedro Henrique, sou assessor de comunicação aqui na FNP e vou fazer uma autodescrição, pois nós temos deficientes visuais acompanhando os debates, então já adianto aos palestrantes de hoje também a fazerem o mesmo. Bom, eu sou um homem pardo, tenho cabelo preto, uso um óculos de grau preto também, estou com um blazer jeans, com a camisa preta por baixo e o crachá da FNP, tenho um bigode, um cavanhaque e estou no fundo branco desfocado. Esse é o 17º episódio do Tendências para as Cidades, que tem o patrocínio da Fundação Lemon, e que começa agora. Um plano de governo bem elaborado deve olhar para a cidade em todos os seus aspectos e considerar o crescimento ordenado, a mobilidade urbana e a segurança viária. Deve se preocupar em superar os desafios da cobertura vacinal, promover o acolhimento e a inclusão de grupos diversos, garantir o acesso à educação, fortalecer a segurança, ocupar os territórios das cidades de forma planejada e manter uma preocupação constante com o meio ambiente e com as mudanças climáticas, alinhados à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Os episódios do Tendências para as Cidades são essenciais para os pré-candidatos a prefeito e prefeita e contribuem para a construção de um plano de governo eficiente e integrado ao desenvolvimento social, econômico e sustentável dos municípios brasileiros. Tendências para as Cidades, conteúdo gratuito e valioso para planos de governo e um projeto fundamental para o seu pré-candidato. O tema de hoje é equidade racial na educação municipal, que faz parte do ODS 4 e 10, que trata da educação de qualidade e da redução das desigualdades. O Ministério da Educação instituiu, por meio da Portaria 470/2024, a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, por meio da qual União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão implementar ações e programas educacionais voltados à superação das desigualdades étnico-raciais na educação brasileira e à promoção da política educacional para a população quilombola. Os caminhos que futuros prefeitas e prefeitos devem traçar para promover a educação igualitária nas escolas municipais, promover uma formação continuada dos educadores e contribuir para a superação das práticas racistas na educação municipais devem ser os focos deste episódio. Este tema é uma pauta que deve ser tratada com muita responsabilidade nos planos de governo, por isso, ao incluir esse debate no Tendências para as Cidades, a FNP conta com a parceria da Fundação Lemon, que financia esse episódio. Nós vamos receber aqui agora a melhor parte do momento, que é ouvir os nossos convidados, que são Ana Penido, que é diretora do Centro Lemon de Liderança para a Equidade na Educação, Giovanni Rocha, que é cofundador da Maim Consultoria Antirracista, e o diretor executivo do Instituto da Cor, que é o Vidal Dias. Sejam bem-vindos. Mas antes, eu quero passar a palavra, né, quero convidar a Eloá Rocha, que é coordenadora de Equidade Racial da Fundação Lemon, para fazer o uso da palavra por 3 minutos. Eu peço por gentileza também de fazer a autodescrição e a palavra está com você, Eloá.
Oi, Pedro, bom dia, gente, bom dia, Vidal, Ana, Giovanni, tudo bem? Então, começando pela minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo bem curtinho, que eu cortei recentemente, estou usando um brinco dourado, óculos marrom, um batom rosa, uma camiseta branca e um lenço cor-de-rosa. No fundo, é, daqui da minha imagem, a gente tem uma estante de livros com alguns quadros, tá bem? Bom, eu entrei bem na hora, perdão pelo atraso, que bom que deu tudo certo. E eu quero começar agradecendo muito pelo convite, agradecer pela oportunidade e parabenizar vocês pela organização desses webinários. Eu acho que é uma função muitíssimo importante que vocês estão realizando. Então, super parabéns pelo trabalho, tá? Muito, muito relevante aí para os nossos próximos anos, né? Em políticas públicas. E aí, eu vou fazer uma fala super breve, assim, acho que 3, 4 minutinhos no máximo, que eu quero trazer uma provocação aí para a gente pensar, tanto para ao longo dessa conversa que vocês vão ter com esses especialistas incríveis, quanto para os próximos anos, que é a questão das taxas de não declaração étnico-racial de estudantes. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, de acordo com o último censo escolar, a gente teve alguns estados com taxas alarmantes de estudantes não declarados étnico-racialmente. O que isso significa? Significa que, por exemplo, no estado do. Cadê minha colinha aqui? Do Mato Grosso, a gente tem, em 2023, 57% de todos os alunos não declarados étnico-racialmente, ou seja, a gente não sabe qual é a raça-cor de 57% dos alunos nesse estado. Ali no Maranhão, por exemplo, 46% dos alunos não foram declarados, não tiveram sua raça-cor declarada. Então, assim, a gente não sabe qual é o perfil étnico-racial desses alunos. E o que isso implica? Se uma vez que a gente sabe que são os dados e as informações, evidências que informam a produção, o desenho, a implementação de políticas públicas, e a gente não tem os dados mais básicos, como que a gente vai pensar em desenhar políticas públicas se a gente não sabe qual é o perfil das pessoas para os quais a gente quer desenhar essas políticas públicas, né? E junto a isso, a gente tem uma questão extremamente preocupante, que é a desigualdade nos níveis de aprendizado de pessoas pretas e brancas. Então, assim, uma vez que a gente precisa reduzir as desigualdades educacionais, reduzir as desigualdades de aprendizado entre alunos negros e brancos nas diversas regiões do Brasil, a gente precisa entender de quem que a gente está falando, né? E aí, um último ponto, que é a questão da condicionalidade 3 do VAR, do Fundeb, que faz um repasse para redes municipais de acordo com a redução das desigualdades étnico-raciais na educação. Então, assim, se a gente quiser acompanhar a redução das desigualdades e receber, né, e pensar em receber uma quantidade maior de recursos para trabalhar isso, a gente também tem que ter esse cuidado e carinho para olhar para os dados étnico-raciais desses estudantes. Eu achei que eu fui ótima, assim, cumpri meu tempo, né, Pedro? Cumpriu É, sim, viu? mas eu acho que maior, assim, tão importante quanto a gente olhar para os dados, é importante a gente ter um compromisso conjunto para a redução das desigualdades na educação, né? As desigualdades socioeconômicas, étnico-raciais. Então, assim, isso aqui por si só, esse webinário, a disponibilidade de tempo das pessoas para sentar e ouvir, pensar na construção de políticas públicas que reduzam as desigualdades, né? Que garantam a implementação das leis 10.639 e 11.645, isso por si só é um compromisso extremamente importante para a redução das desigualdades. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz que vocês estão aqui com pessoas tão incríveis, Ana, Vidal e Giovanni. Tá bem? Muito obrigada, gente. E bom Obrigado. webinário. Obrigado, Leia Rocha. Mais uma vez agradecer o patrocínio da Fundação Leme nesse episódio. E agora vamos para a melhor parte, né, que é ouvir os nossos convidados. E para iniciar, eu vou passar a palavra agora para a Ana Penido, mas antes eu vou ler aqui um pouco do currículo dela para a gente entender melhor quem vai falar para a gente, apresentar essa pauta que é muito importante para os municípios brasileiros.
A Ana Penido, ela é diretora do Centro Lemo de Liderança para a Equidade na Educação, graduada em jornalismo e especialização em gestão social para o desenvolvimento, ambas pela Universidade Federal da Bahia. Participou do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Sociais da Universidade de Harvard e da Formação em Direitos Humanos da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. Foi diretora do Instituto Inspirare quando contribuiu com a criação do portal Ouvir, da BNCC, e da reforma do ensino médio. Fundou e dirigiu a CIPOP, a Comunicação Interativa, ONG dedicada à garantia de direito, crianças, de adolescentes e jovens, e coordenou o escritório da Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ela integra o movimento pela base e a rede Ashoka de empreendedores sociais. Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Você tem 25 minutos. Eu peço por gentileza para fazer também a autodescrição. Obrigada, Pedro. Obrigada, Décio, pelo convite. Um prazer estar aqui falando com pessoas que vão responder aí, né, por novas propostas e possibilidades para a educação municipal no nosso país. Então, vou aproveitar essa oportunidade aqui. Espero ser bastante inspiradora aí para o trabalho de vocês. Então, eu sou uma mulher branca que tem também muitos cabelos brancos, mechas grisalhas, cabelo na altura do ombro. Eu uso óculos com armação marrom, estou usando uns brincos com uns pássaros voando nas minhas orelhas. Atrás de mim tem também um quadro com muitas borboletas. Então, essa ideia aqui de que a gente possa voar juntos e promover a equidade para todo mundo voar mais alto. Eu acho que eu vou pedir ao Kevin para compartilhar minha apresentação e, com isso, ser um pouco mais didática aqui. Eu vou falar sobre políticas educacionais com equidade, vou falar de equidade de uma maneira mais ampla para que depois Giovanni e Vidal, que me acompanham aqui, possam aprofundar na perspectiva da equidade racial. Então, vamos lá, Kevin, passar adiante. Eu vou começar explicando que o Centro Lehman, que eu dirijo, não é a Fundação Lehman, eu tenho sempre que explicar isso, porque a gente tem nomes parecidos, mas, na verdade, o Centro Lehman é uma organização independente, apartidária global, que foi idealizada pela Fundação Lehman, mas a gente tem uma missão específica, que é inspirar, formar e apoiar lideranças educacionais no Brasil e no Sul global, para que justamente possam fazer gestão educacional, gestão escolar com mais equidade. E a gente se inspira no município de Sobral, onde está a nossa sede. Eu já fico aqui, já fica o convite para que vocês venham nos visitar em Sobral. Pode passar. Então, falando de equidade, né, porque é uma palavra que tem sido muito usada ultimamente, mas será que a gente entende o significado? Né? Então, eu começaria fazendo a distinção do que é igualdade e do que é equidade. Igualdade significa garantir o mesmo a todos, né? A gente ter esse parâmetro de todo mundo ter acesso às mesmas oportunidades, bens, recursos, atividades, mas a gente sabe que a situação, o ponto de partida, os contextos são muito diferentes, especialmente para grupos historicamente excluídos, minorizados, em situação de maior vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala de equidade, a gente está falando de garantir mais a quem mais precisa, garantir aquilo que cada um precisa, né? Que realmente vai fazer com que todos possam usufruir da mesma maneira do direito à educação, de forma específica aqui no nosso tema do dia, né? Então, equidade significa, de fato, a gente ter um olhar especial para grupos e indivíduos que têm necessidades especiais para além das questões da deficiência, né? Quando a gente fala de necessidades especiais, a gente pensa muito nas questões da educação inclusiva, mas a gente está falando de especificidades às vezes objetivas, como, por exemplo, gente que mora mais longe, que precisa de um transporte escolar
gente que tem menos acesso à alimentação e que precisa de uma alimentação reforçada para conseguir aprender. A gente está falando também de questões subjetivas, né? Pessoas que muitas vezes estão em uma situação que o contexto lhes diz que elas não são capazes, de que elas não são tão potentes e que a gente muitas vezes sabe que isso vai influenciar na capacidade delas aprenderem, né? Ou que elas são discriminadas, ou que elas são, de alguma forma, marginalizadas no seu contexto escolar, e isso faz também com que elas se sintam inseguras, que elas não se sintam bem naquele ambiente, o que também vai comprometer a qualidade da aprendizagem. Então, quero dizer para vocês que a gente está falando aí de realmente a gente ter esse olhar especial. E uma das coisas que a gente convida muito as lideranças, todas elas, a fazer é observar. Observar sem, né, tirando de alguma forma aqueles filtros que muitas vezes nos impedem de enxergar aonde a diferença está, aonde a desigualdade está, na verdade, e onde que ela vai impactar ali nos resultados de aprendizagem. Pode passar, Kevin. Outros conceitos muito importantes quando a gente fala de equidade é a gente entender que equidade tem a ver com inclusão e justiça social. Inclusão que no Brasil, pelo menos teoricamente, né, a gente tenta, de alguma forma, contemplar a partir dos direitos, da universalização de direitos fundamentais. E aí, quando a gente fala de direito à educação no Brasil, a gente não fala que direito à educação é para alguns, a gente diz, pelo menos teoricamente, pelo menos legalmente, que o direito é para todos. Para todos, é para cada um, é para cada uma, né? Então, essa ideia de inclusão ela é muito importante. Mas quando a gente vai para a prática, essa universalização de direito esbarra em muitos obstáculos, que, como eu falei, podem ser materiais ou simbólicos, e que não permitem que, mesmo tendo esse direito, alguns grupos possam usufruir deles, né? Então, quando a gente fala de equidade, a gente está falando de garantir que esses direitos estejam universalizados, mas garantir que esses obstáculos possam ser removidos, possam ser superados, para que realmente todo mundo tenha acesso a esses direitos que, por lei, lhes são garantidos. Pode passar. E aí, quando a gente vai pensar em equidade na educação especificamente, a gente está falando de que cada estudante, independente da sua origem, do seu contexto, das suas características pessoais, possam usufruir plenamente desse direito a acessar a educação, né? Estar na escola, frequentar a escola, permanecer na escola e permanecer feliz na escola, bem, né? Se sentindo acolhido, se sentindo motivado, engajado, participando ativamente do processo educacional como agente ativo na escola. Para que possa não só aprender os componentes curriculares, mas que também possa se desenvolver integralmente, se preparando para todos os desafios aí que a vida, principalmente a vida contemporânea, oferecem, tendo uma jornada regular com progressão e conclusão na idade certa. Então, esses são os direitos que estão ali assegurados e a gente precisa garantir que, né, que as questões de contexto e as questões pessoais não interfiram na qualidade do acesso a tudo isso. Pode passar, Kevin. E aí é bem importante a gente entender que dentro dessa perspectiva da equidade na educação, existem alguns marcadores que vão pontuando onde estão as desigualdades. Ou seja, quem são os públicos, os grupos que são mais afetados pelas desigualdades educacionais. E aí a gente tem um contexto de território, o rural, urbano, centro, periferia, norte, sul do país, e quando a gente olha para os indicadores educacionais, para os resultados educacionais, a gente percebe claramente essas distinções.
Tem a questão da deficiência, que ainda, né, afeta e compromete aí, no caso da deficiência, principalmente intelectual, a ideia não é que todo mundo aprenda a mesma coisa, mas é que todo mundo possa desenvolver plenamente o seu potencial, e a gente oferecer condições para que cada criança, cada adolescente, cada jovem possa desenvolver plenamente o seu potencial. Tem a questão do nível socioeconômico no Brasil, marcante e, de fato, é uma, digamos assim, uma das nossas heranças mais perversas aí, difícil de ser superada e que reflete também nos resultados educacionais, no acesso à educação. A questão de gênero, meninos, meninas, e a gente sabe que tem inclusive distinções aí em segmentos de ensino, em componentes curriculares onde os meninos vão melhor, as meninas vão melhor, a depender inclusive também dessas questões subjetivas que dizem que menina não é boa em matemática, que menino não é bom em português, enfim, esses estereótipos que a gente vai criando e que vão influenciando, né, a capacidade de aprendizagem. E aí eu deixei por último esse que é o grande tema do dia aqui, que é cor ou raça, que, como a Eloiá já falou, é fundamental que a gente tenha essa declaração, porque a gente saiba, de fato, qual a cor e raça de cada um dos estudantes, para a gente entender esses impactos, né, essas desigualdades, e a gente possa interferir, então a gente possa interceder, a gente possa, de fato, intervir nos fatores que geram essas desigualdades, né? Então, é importante para vocês que estão construindo programas de governo que vocês mergulhem nos dados educacionais do seu município, buscando esses recortes. Quem não está aprendendo, quem está com mais dificuldade, quais as causas dessas desigualdades, né? E vocês vão chegar à conclusão, né, de que tem aí realmente esses obstáculos contextuais e esses obstáculos subjetivos que precisam ser considerados nos desenhos e implementações das políticas municipais de educação. Podemos passar, Kevin. Alguns caminhos aí para vocês ficarem atentos na hora de elaborar também propostas de governo, né? Primeiro de tudo, para a gente promover mais equidade e superar esses obstáculos que impedem uma educação mais equânime, resultados mais equânimes na educação, é preciso ter altas expectativas em relação à aprendizagem de todos os estudantes. Existem muitas falácias, existem muitos preconceitos que muitas vezes acham que, né, determinam que alguns grupos têm menos condição de aprender do que outros. Cientificamente não há nenhuma explicação justificativa para isso, são realmente questões de crença, muito mais do que questões reais. Então, quando a gente tem expectativas, quando a gente acredita que todos são capazes de aprender, eles também, né, os estudantes também acreditam, os professores acreditam, a escola pública acredita, e a gente aí tem aspirações muito maiores para os resultados que a gente quer alcançar. É preciso olhar individualmente para os estudantes, para entender o que está funcionando e o que não está funcionando para cada um deles, né? E o que a gente precisa oferecer de especial, de específico, para atender às necessidades, aos interesses, aos contextos distintos, especialmente desses grupos historicamente excluídos. É preciso olhar para os obstáculos, entender quais são as causas que geram essas desigualdades, para que a gente possa se comprometer de removê-los, se comprometer a realmente construir jornadas escolares que sejam mais inclusivas, mais acolhedoras e mais efetivas para esses que não estão conseguindo aprender. É preciso considerar e valorizar as diversidades, né, dos estudantes, todas elas, mas em específico essa diversidade étnico-racial, para que todos se sintam bem valorizados e que a gente possa evitar todo tipo de racismo, de preconceito, de estigmatização, que também interfere
profundamente na qualidade da aprendizagem desses estudantes e oferecer escolas potentes não só nas áreas mais nobres das cidades, mas escolas potentes na zona rural, escolas potentes nas periferias, escolas potentes principalmente onde os outros equipamentos e as outras condições são mais desfavoráveis. Então, quanto mais vulnerável à situação do contexto, mais potente tem que ser a escola, e não o oposto, né? Podemos passar, Kevin. E aí eu vou fazer um destaque aqui, né? Que dentro dessa promoção da equidade é super importante a gente garantir equidade na qualidade dos insumos. Então, como eu falei, a escola mais potente tem que ser no lugar onde as crianças e adolescentes e jovens estão com mais dificuldade de aprendizagem. Para lá tem que ir mais recursos, tem que os diretores mais experientes, os professores mais qualificados, algumas outras políticas complementares que vão ajudar na qualidade da educação, como políticas de segurança, de assistência social, de transporte, enfim, a gente precisa pensar, né, em toda essa canalização de mais recursos e recursos mais qualificados para lugares e grupos que estão com mais dificuldade de aprendizagem, né? E a gente geralmente faz o oposto. Então, vale a pena olhar para a infraestrutura e os recursos do seu município e entender para onde os recursos estão indo. Estão indo para onde mais precisa, para quem mais precisa? Segunda coisa, a eficácia dos processos. Muitas vezes a gente vê que a educação não é tão efetiva porque a gente oferece metodologias, práticas pedagógicas, materiais pedagógicos que não são aderentes a determinados públicos. Alguns públicos não conseguem aprender com aquela metodologia, não conseguem se identificar com aquele material que é oferecido, com aquelas práticas pedagógicas que estão em curso, e a gente fica insistindo, obviamente, que a gente só vai ter os mesmos resultados, né? Se a gente já está vendo que não está funcionando, a gente precisa buscar outras alternativas. E isso significa a gente olhar, inclusive, para esses públicos que estão com resultados educacionais mais comprometidos e entender a origem da dificuldade de aprendizagem e buscar outras soluções que sejam realmente mais aderentes, mais apropriadas para aqueles grupos que estão com mais dificuldade. E aí isso tem a ver com o clima escolar, tem a ver com o que acontece dentro da sala de aula, tem a ver com mecanismos de avaliação da aprendizagem, tem a ver, às vezes, com as questões de desenvolvimento integral, de você aumentar a autoestima desses alunos, a autoconfiança, a resiliência, enfim, tem uma série de fatores aí para a gente entender como que a gente pode ter processos que de fato consigam ter sentido para diferentes grupos que têm diferentes perfis e necessidades. E, por fim, a gente analisar esses resultados de acesso, de permanência, de progressão, de aprendizagem, de desenvolvimento integral, e a gente entender quem é que não está, né? Nome, sobrenome, raça, cor, nível socioeconômico, localidade, território dessas pessoas, para entender como todos esses fatores, esses marcadores estão influenciando a dificuldade de aprendizagem para que a gente possa superar tudo isso. Então, assim, não adianta querer melhorar o seu indicador puxando para cima quem já está para cima da média, né? Melhorando quem já está com suas dificuldades superadas. Quando a gente realmente vai melhorar um indicador educacional do município, é quando a gente vai trazer aqueles estudantes que estão, de alguma forma, negligenciados, deixados para trás, que a gente vai fazer com que todos eles consigam, de fato, aprender e trazer aí, sim, os resultados educacionais para um nível de dignidade, de qualidade, de equidade. Podemos passar, Kevin. Nesses últimos 5 minutos que eu tenho, eu vou dar dicas muito concretas para que vocês possam pensar ali na hora dos planos de governo, tá bom? Então, vamos lá, tudo isso está baseado nesse documento que a gente produziu, que chama Políticas Educacionais com Equidade. Pode passar, Kevin.
Para quem quiser depois, o pessoal da frente pode compartilhar essa apresentação, vai ficar também, se eu não me engano, no YouTube, né, disponível, Pedro, para que as pessoas possam acessar, mas aqui tem o QR Code para vocês terem acesso ao documento completo, e a gente foi fazendo um estudo com especialistas de quais são os elementos que promovem a equidade na educação no campo das políticas públicas. Pode passar, Kevin. O primeiro deles é a intencionalidade. Quer dizer, se a liderança política maior, e aí a gente está falando dos prefeitos e prefeitas, não se comprometerem com a equidade educacional, com a redução das desigualdades, dificilmente isso contaminará o resto da Secretaria de Educação e da rede e das escolas. Então, tem que ser um compromisso político, né, declaradamente, que está lá na sua plataforma de governo, de reduzir as desigualdades educacionais, reconhecendo a necessidade de ações afirmativas e específicas para esses indivíduos e grupos em situação de maior vulnerabilidade. Então, isso tem que ser algo que é intencional e que parte do prefeito ou da prefeita. Pode passar, Kevin. A segunda coisa é que isso se traduza na gestão educacional, que tem que ser uma gestão pré-equidade, desde a seleção e formação de lideranças educacionais que tenham esse compromisso e capacidade de implementar políticas com qualidade e equidade. Então, não dá para botar os correligionários para serem, técnicos da secretaria, gestores da secretaria, diretores de escola, se eles não têm compromisso e capacidade com isso, senão a gente não vai fazer avançar. Então, essa blindagem política da educação, para que realmente pessoas muito capacitadas estejam na gestão, na liderança desse processo e com foco e compromisso com a equidade é fundamental, com planejamento de metas muito claras para reduzir as desigualdades. Então, como é que estamos entre aprendizagem de alunos pretos e pardos e alunos brancos, e como é que a gente vai, quanto que a gente vai reduzir na nossa gestão, de alunos de periferia, de zona rural e centro, né, de alunos com níveis socioeconômicos diferentes, não, metas claras para isso. E gestão democrática, que obviamente não se faz isso sem o envolvimento principalmente desses grupos em situação de exclusão, com mais dificuldade, a gente precisa escutá-los e a gente precisa envolvê-los no processo de construir as políticas, de implementar as políticas, para que eles tenham protagonismo nesse processo. Podemos passar, Kevin. Qualidade do atendimento, já falei e vou falar de novo, oferta educacional de qualidade no centro, na periferia, nas escolas quilombolas, nas escolas indígenas, nas escolas ribeirinhas, principalmente onde as coisas estão mais difíceis, né? Com garantindo esse padrão para todo mundo, e especialmente para quem mais precisa, um padrão ainda mais elevado. Podemos passar, Kevin. Participação, envolvimento, escuta permanente das representações desses grupos, né, das famílias, dos próprios estudantes, dos professores e professoras, dos gestores escolares, da comunidade do entorno da escola, para que possa, né, a gente possa aprender com eles, entender com eles, empatizar o que é que está acontecendo naquele contexto, quais são os problemas que estão impedindo a aprendizagem de acontecer e como interferir, que soluções criar, isso junto com, não para, mas com esses públicos, valorizando essa participação e construindo relações de confiança e respeito mútuo. Podemos passar, Kevin. Financiamento, como eu já falei, reserva orçamentária. O orçamento da educação também tem que estar muito bem definido e canalizado para também a gente conseguir reduzir essas desigualdades. Então, mais recurso para quem mais precisa. Passando adiante. Informação. A gente precisa fazer com que todo mundo tenha essa informação qualificada que a Eloia fala. Os dados sobre raça e cor, os dados sobre nível socioeconômico, os dados educacionais com esses recortes, publicizados, diagnósticos claros, onde que a gente precisa melhorar, onde estamos com dificuldades,
e todo mundo se apropriando disso para entender e se comprometer com a solução através de um processo bem colaborativo e bem alinhado, né? Só a prefeitura sair junto, tem que vir a população inteira junto, né? Podemos passar. A responsabilização, então cada um saber do papel que lhe cabe, e aí a prefeitura, o prefeito saber o papel que lhe cabe, o secretário de educação, a equipe técnica das secretarias, o pessoal que está lá nas escolas, né, com transparência, com publicização desses resultados, com as pessoas se sentindo responsáveis, inclusive por melhorar aquilo que ainda não está bom e prestando contas daquilo que vai fazendo e dos resultados também que vai conquistando. E chegando ao fim, mas pode passar, Kevin? A questão da intersetorialidade. A gente não vai conseguir resolver o problema da desigualdade educacional só com a Secretaria de Educação. A gente vai precisar de ações articuladas, como eu falei, da assistência, da saúde, da cultura, do esporte, do transporte, da segurança pública, dos órgãos de defesa de direitos e diversidade, e só tem uma pessoa que pode cuidar disso, dessa articulação, que é o próprio prefeito, a própria prefeita, que vai articular seus secretários, que vai articular os órgãos, inclusive, de outras instâncias, como Estado, como nível também federal, né, o governo federal, para que tudo isso aconteça. E como o meu tempo acabou, como vocês viram que o alarme já tocou aqui para mim, o último slide é o próximo, Kevin, que vocês lembrarem que ao longo da gestão vocês vão conquistar muitas coisas, vocês vão fazer muitas coisas, mas que tudo isso precisa virar lei, precisa virar normativa, para que não seja uma política de governo, mas seja uma política de Estado, que tenha continuidade depois da gestão do seu prefeito, da sua prefeita, para que realmente a gente possa interromper esse grande problema que a gente tem na educação brasileira, que é a descontinuidade. Então, essas são as minhas dicas, mas fico aí depois à disposição também para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha restado, e eu estou aqui na expectativa de ouvir os meus companheiros aqui de mesa, que são pessoas extraordinárias com quem a gente vai aprender muito, sem dúvida. Muito obrigado, Ana, pela sua explanação. Muito importante esse debate, né? Entender as questões de planejamento de atividades que permitam a apropriação de conhecimento sobre essa pauta, né? Baseada em dados, analisar esses dados, a questão do financiamento que você citou, a informação qualificada também que foi citada por você, porque o objetivo do Tendências é justamente isso, né? Levar para futuros prefeitas e prefeitos essa pauta como prioridade, né? Essa pauta nos processos pedagógicos na educação municipal, porque de fato é na cidade que a vida acontece, né? Então essa pauta tem que começar pelos municípios. Então a sua apresentação exemplifica muito bem, né? Tudo isso que a gente vai debater ainda aqui com os outros dois convidados para falar. E a sua apresentação, a apresentação da Ana, vai estar disponível no nosso site, tá? Lá em tendências.fnp.org.br. E para agregar ainda mais valor sobre esse debate, agora eu vou passar a palavra para o Giovanni Rocha, mas antes eu vou ler aqui o currículo dele para a gente conhecer. Ele é economista pelo IBMEC Rio de Janeiro, mestre em administração pública pela FGV e hoje realiza o duplo PhD em ciência política e estudos raciais na Universidade da Pensilvânia, né? Estudando a implementação de políticas antirracistas em estados e municípios brasileiros. É cofundador da Maim Consultoria Antirracista, organização cujo objetivo é o fortalecimento da pauta étnico-racial, junto a governos e ao terceiro setor. Com mais de 15 anos de experiência em educação, atuou na SEDUC do Pará e no MEC, tendo sido também consultor do BID e do Banco Mundial. Giovanni Rocha, seja muito bem-vindo. Você tem 25 minutos, eu peço por gentileza que faça a sua também autodescrição. Bom dia a todas as pessoas. Obrigado pela introdução, Pedro. É uma honra estar aqui, ouvir meus colegas, poder contribuir com esse debate tão importante, num momento político também super importante. Eu acho que aqui a troca que a gente tem é sobre o fortalecimento da democracia também. Então, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com esse movimento.
Vou começar aqui com a minha autodescrição. Eu sou um homem preto, tenho dreads, que hoje estão presos para trás, também tenho uma barba espessa, tenho óculos numa armação preta, estou vestindo uma blusa amarela, e ao fundo tem o meu escritório, mas ele está embaçado aqui pelo Zoom, então não dá para ver muita coisa, na verdade. Mas, enfim, é uma honra estar aqui, com todo mundo. Hoje, o objetivo dessa exposição, deixa eu já começar meu tempo aqui. O objetivo da exposição é trazer alguns elementos para a gente pensar sobre a promoção de equidade étnico-racial em específico. Então, fico muito feliz de ouvir a Ana e também estou muito ansioso aqui para poder ouvir a contribuição do Vidal, porque eu acho que a gente tem uma complementariedade muito grande nesse debate. Então, várias coisas que eu vou trazendo aqui vão se conectar com o que a Ana trouxe, vão se conectar com o que a Loiá trouxe também no começo, sem dúvida, vão estar conectadas com o que vai vir mais à frente com o Vidal. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Todas as pessoas conseguem ver minha tela? Ah, deixa eu só... Peraí, só um minutinho. Pronto, agora deve... Acredito que todas as pessoas consigam ver a minha tela. Eu já estou aqui com a tela expandida. Bom, então eu chamei essa apresentação de Desafios e Oportunidades da Promoção de Equidade Étnico-Racial na Educação Básica, trazendo uma perspectiva específica para os municípios. E como que eu estruturei essa conversa que a gente vai ter aqui? Bom, eu pensei da gente ter uma conversa que vai primeiro apresentar a Mainha, a organização que eu cofundei, o trabalho que a gente tem realizado em linhas gerais, depois trazer uma perspectiva do contexto, em qual lugar a gente se encontra em termos étnico-raciais, o que é esse contexto que, de certa forma, leva a gente a estar aqui hoje reunido, discutindo sobre essa questão. Logo depois eu vou falar sobre alguns dos desafios que são mais centrais, e aí a gente vai ver mais uma vez essa complementariedade com tudo que já foi posto aqui, e acabo falando das oportunidades, trazendo também algumas recomendações que, sem dúvidas, vão reforçar o que a Ana já trouxe. Enfim, é muito feliz de poder ver a gente tão conectado nessas falas aqui. Bom, vou começar então explicando um pouco a MAIM, que é essa organização que eu cofundei. A MAIM, ela é uma organização cuja missão é despertar lideranças brasileiras para o papel que elas ocupam na luta antirracista, moldando assim um futuro mais justo e sem racismo. E aí eu reforço aqui um ponto central que a Ana trouxe, que é a questão de comprometimento das lideranças. Na nossa experiência, quando a gente olha na literatura e quando a gente consegue entender os fatores de sucesso dos principais casos de educação no Brasil, a gente vê que a liderança tem um papel fundamental. Sem esse comprometimento central da liderança, a gente não consegue avançar na direção de uma educação de qualidade para todas as pessoas, né? Para todas as crianças e adolescentes, todos os estudantes. Então, a nossa missão é exatamente dialogar com essas lideranças, fortalecer esse trabalho para que essas lideranças consigam, a partir do trabalho que a gente realiza, compreender com mais solidez o que elas podem fazer, qual o papel que elas podem ocupar nessa jornada e, sobretudo, conseguirem entender o quanto que a questão que a gente está discutindo, que é o combate ao racismo, ela não é uma outra questão. Essa é uma mensagem que vai vir em vários momentos, né? Ela não é uma outra questão, mas muito pelo contrário, ela é uma questão central para que a gente consiga alcançar os objetivos educacionais que a gente se colocou. E aí a gente costuma dizer que o nosso sonho é que essa luta antirracista esteja tão presente na vida do povo brasileiro quanto arroz com feijão. E aqui falar de arroz com feijão é falar daquilo que nos alimenta, que está presente na nossa mesa todos os dias, num contexto em que a gente está vivendo no Brasil sobre esse retorno da fome como um dos grandes desafios. Aqui a gente está falando também de sobrevivência. Então, são todos esses elementos que carregam aí essa nossa visão, esse nosso sonho para o futuro enquanto organização. E aí, o que a gente faz na prática, né? A gente trabalha com produção técnica, então a gente constrói documentos, constrói estudos que visam fortalecer a pauta étnico-racial em diferentes frentes da política pública. Educação é uma delas, esse é um dos documentos que a gente construiu com Todos pela Educação, que eu vou falar um pouquinho mais dele.
A gente também realiza experiências formativas para pessoas que estão em posição de liderança, para as pessoas que também fazem parte das equipes das secretarias e também de organizações do terceiro setor, trazendo esse debate para um lugar que torna toda essa discussão mais próxima dessas pessoas e também mais conectada com o que elas já realizam nas secretarias. E, por fim, a gente também faz um trabalho de fortalecimento dessa agenda junto a esses governos, terceiro setor, a partir de, enfim, espaços como esse que eu estou aqui, a partir de eventos. Acho que tudo isso também se dialoga com essa nossa vontade de conseguir levar esse debate para os espaços onde a política pública, onde as decisões estão sendo tomadas. Bom, dado esse breve contexto da nossa organização, eu queria agora partir para um outro contexto, que é o contexto social, histórico, o lugar onde a gente se encontra e que motiva esse debate que a gente está tendo aqui. E eu sempre gosto de iniciar esse debate com uma representação da nossa história. E eu acho que é importante falar disso, não só porque, sem dúvidas, as marcas dessa história estão postas no que a gente vive hoje, elas são, o que a gente vive hoje, na verdade, é uma reprodução, é uma continuidade dessa história, mas porque, quando a gente olha na prática, algumas noções da nossa história não estão postas para todas as pessoas, sobretudo para aquelas pessoas que estão implementando a política pública, que estão no chão da escola e que estão pensando essa pauta de equidade étnico-racial como algo importante ou não para ser avançado. Então, algumas noções, tanto da história quanto dos dados, são centrais para a gente pensar essa motivação. E aí, para falar da história, a gente faz aqui na Main um exercício de tentar colocar a história do Brasil em 5 dias. O que isso representaria na prática, né? Se a gente olha a partir da perspectiva da população negra, que hoje é a maioria da população brasileira, a gente teria aí no primeiro dia, né, começando ali na meia-noite do primeiro dia, até as 8 horas do primeiro dia, a escravidão ainda não tendo começado, ela começa por volta das 8 horas do primeiro dia, que seria ali por volta de 1536. E aí, quando a escravidão começa nesse primeiro dia, ela vai se estender até o final do primeiro dia, durante o segundo dia inteiro, durante o terceiro dia inteiro e até as 5 horas do quarto dia. E aí é só nesse momento que a gente tem o pós-abolição, a gente transiciona para um novo capítulo, vamos dizer assim, da história do nosso país, mas a gente ainda vai precisar de um dia inteiro, ou de 100 anos, para a gente conseguir viver o processo de redemocratização que nos leva à atual estrutura democrática na qual a gente vive, e logo depois, por volta das 20 horas do último dia, a gente começa a ter as primeiras experiências de ação afirmativa. Aqui a gente está pensando tanto as políticas de ação afirmativa para o acesso ao ensino superior, quanto também a própria Lei 10.639, que representa um divisor de águas aí nesse debate sobre promoção de equidade na educação básica. Então é só no happy hour dessa semana histórica que a gente começa a debater com centralidade essa dimensão do impacto da questão racial no Brasil. E eu acho que é importante pensar que, inclusive nesse pós-abolição, a gente vai ter uma série de políticas que vão ou reforçar essas desigualdades postas no período anterior, por meio das agendas eugenistas, pensando no acesso também à educação, mas, sobretudo, uma certa inércia, né, da gente conseguir endereçar. A gente não toma decisões que tentam enfrentar esses grandes abismos criados durante esses mais de 300 anos de escravidão. Então, olhar para essa história é essencial para a gente conseguir começar esse debate. Eu acho que isso dá o panorama do lugar onde a gente se cala. Mas, para além disso, é importante a gente pensar nas marcas, nos rastros dessa história. E, para isso, a gente traz alguns dados aqui. E aí, dados que vão dialogar, sobretudo, com a educação básica, pensando aí na educação infantil, pensando também no ensino fundamental. Então, o primeiro dado que eu trago aqui é sobre a alfabetização. Quando a gente olha para os resultados da avaliação de fluência em leitura para crianças que estão no segundo ano do ensino fundamental, se a gente olha essa avaliação em 3 camadas, as crianças que estão no nível de pré-leitura, as crianças que estão no nível de leitura iniciante e as crianças que já podem ser consideradas leitores fluentes, o que a gente tem basicamente é que, se a gente compara os estudantes que se identificam como branco, asiático aqui foi utilizado nesse estudo, mas é o comparável ao amarelo, né, na categoria do IBGE,
os negros, ou seja, pretos ou pardos, e os indígenas, o que a gente percebe, e aí eu vou trazer a lente aí para a perspectiva dos estudantes negros, muito por uma questão de que esses estudantes indígenas também estão em escolas de educação escolar indígena, cuja a dimensão da leitura é discutida a partir de um outro contexto social também. Então, quando a gente traz a lente ali para essa dimensão dos estudantes negros, o que a gente encontra é a maior parte desses estudantes ainda na condição de pré-eleitor. E aí, quando a gente compara com estudantes brancos, por exemplo, a gente vê que essa proporção de pré-eleitores é menor, mas a proporção, por outro lado, dos leitores fluentes é maior. Esse estudo foi feito em alguns estados do Brasil, que fazem parte aí desse trabalho junto com a Associação Bem Comum, e eles dão esse panorama, né, de como essas desigualdades estão postas nessa dimensão da alfabetização. Um outro dado importante é a gente pensar o acesso à escola ou creche, né? Isso aqui é uma imagem, é um gráfico que eu peguei de um livro super importante que se chama Números da Discriminação Racial, que foi lançado aí em 2023. E basicamente o que a gente encontra aqui é a evolução ao longo do tempo da proporção de estudantes de 0 a 4 anos que tiveram acesso à escola. Então a gente compara os estudantes brancos e amarelos com os estudantes negros e indígenas. E o que a gente vê, negros e indígenas, essa curva de baixo, né? O que a gente vê é que ainda que as duas curvas tenham esse movimento crescente, basicamente a gente mantém esse intervalo entre estudantes brancos e amarelos de um lado e negros e indígenas do outro. Então, a gente foi capaz de melhorar essa proporção de estudantes que conseguiram ter acesso a essa primeira etapa, né? Mas a gente não conseguiu fazer com que isso tivesse posto de fato de maneira equânime para todos os estudantes. Então, aqui é um ponto central para a gente pensar, né? A gente melhora a educação, mas a gente não consegue reduzir as desigualdades entre os estudantes. Isso aqui é também um grande ponto aqui desse debate. E aí eu trago aqui outro dado sobre aprendizagem, né? A proporção de estudantes com aprendizagem adequada. Para quem consegue, para quem está acompanhando aí nessa imagem, o que a gente tem de um lado, né? Aqui a gente está olhando para o nono ano do ensino fundamental, olhando para a língua portuguesa, os resultados da prova do SAEB. Então, basicamente, o que a gente tem aqui se a gente olha as barrinhas verdes, que são os estudantes brancos, a proporção de estudantes com a aprendizagem adequada, ela é sempre maior do que aquela dos estudantes negros, que são esses da barrinha cinza. E isso está posto para todos os estados. Então, isso é muito importante de falar, né? Então, quando a gente está olhando aqueles estudantes que conseguem ter um nível de aprendizagem considerado adequado, segundo a escala do SAEB, a gente tem uma dimensão muito gritante dessa desigualdade, que ela presente em todos os estados e que a gente está considerando todos os estudantes. Então, a média de estudantes com aprendizagem adequada brancos é maior do que a de negros, e isso está posto para todo o Brasil. Quando a gente olha para matemática, a gente tem um comportamento muito parecido, né? Todos os estados têm estudantes brancos com uma média, uma proporção aí de aprendizagem adequada maior do que os estudantes negros, e a gente, de certa forma, sustenta isso para todos os estados brasileiros. Então, é um quadro muito gritante, assim, né? De pensar o que está acontecendo aqui que a gente está sustentando esse nível de desigualdade. E, por fim, o último dado quantitativo que eu queria trazer é um dado que tenta trazer a dimensão das características desses estudantes, né? Então, se a gente compara todos os estudantes na diferença entre raça e cor, esse gráfico aqui, basicamente, ele traz a diferença de pontos, né, na prova do SAEB entre estudantes negros e estudantes brancos. Então, por exemplo, se a gente vê esse ponto aqui, que é o -12, isso basicamente significa que estudantes brancos, ou melhor, estudantes negros estão com 12 pontos a menos em relação a estudantes brancos, tá? Nessa curva verde mais de baixo. Então, o que a gente pode perceber de cara é que todos os nossos dados aqui estão negativos. Então, a gente já percebe que estudantes brancos têm, na média, um desempenho melhor do que estudantes negros. Mas aí fica aquela pergunta, né? Será que a gente não está falando de um desafio em relação às características desses estudantes? Ou seja, estudantes negros estão postos numa condição social que majoritariamente vai os colocar com um nível de aprendizagem menor? Aí o que esse estudo faz? Ele controla por esses fatores, né? Então, se a gente estatisticamente
pegar fatores como a renda, o gênero, a idade, a educação da mãe, a educação do pai, o estado e o local de residência, se a gente tira o efeito dessas variáveis, percebam que a gente parte para a linha superior, que é essa linha marronzinha, mas a gente sustenta, vamos dizer assim, esse diferencial. E se a gente adiciona mais uma camada de controle, que é o efeito da escola, né, das características específicas da escola, mais uma vez, a gente consegue diminuir esse diferencial. Então, de certa forma, a escola tem um fator importante, mas essa diferença se sustenta, esses valores continuam negativos, esses valores continuam existindo. Então, esse aqui é um dado para a gente pensar nessa dimensão de outras variáveis que estão aí respondendo à condição dos nossos estudantes, e mesmo quando elas são controladas, essa diferença racial se mantém. E aí, o último dado que eu queria trazer é qualitativo, né? Eu terminei ali nos dados quantitativos, mas eu queria trazer um dado qualitativo também, né? Que é essa noção de que a discriminação ela é amplamente debatida na literatura como um fator central. Eu trago aqui como exemplo o livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da professora Eliane Cavalheiro, que é uma grande referência, nesse debate. Mas, para além dele, eu trouxe aqui um texto também de um outro artigo que vai dar uma amostra assim, de que dinâmica é essa que acontece no chão da escola. Então, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, né? Uma criança branca pergunta à educadora se ficará suja se pegar na mão de outra criança negra. A educadora, que também era negra, contou o caso sorrindo e disse à criança que é claro que não, todo mundo é igual. O monitor relembra o dia em que um grupo de meninas brincava de casinha e, dentre elas, a menina negra, qual ele denominou de pele mais escura, fazia o papel de empregada doméstica. Ele resolveu intervir, sugerindo que as meninas trocassem de papéis, mas elas abandonaram o jogo. E quando ele se afastou, elas retomaram a brincadeira com a mesma divisão de papéis. A linguagem usada pelos educadores ao definir as crianças que passavam por episódios preconceituosos eram como cabelo ruim, ou mas essa era pretinha mesmo, pretinha que chegava a ser azul de tão preto. A gente fica meio chocado, né, quando a gente ouve um relato como esse. Mas eu acho que quando a gente está pensando na dinâmica do Brasil, a gente tem que pensar que essa realidade ela é corriqueira, ela é cotidiana, ela é parte da experiência desses estudantes. E aí, sem dúvida, ela vai afetar nos resultados educacionais, vai afetar na autoestima desses estudantes, é um fator central. Bom, cuidando aqui do meu tempo e seguindo em frente, eu queria falar bem rápido dos desafios, né? É, Bom, a grande pergunta é por que que a gente sustenta, né, esse contexto que eu trouxe agora, né? O que que acontece que a gente vai sustentar enquanto política pública esses abismos étnico-raciais e não consegue se mover de maneira contundente para reduzi-los, né? Aí a gente tem algumas hipóteses, né? Uma primeira hipótese é que ainda falta muito repertório, né? Um dado recente do Censo Escolar de 2023 mostrou que só 2 em cada 100 gestores e 1 em cada 100 docentes possuem formação continuada de, no mínimo, 80 horas sobre educação para as relações étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira. Então, imagina, como que a gente consegue mudar esse cenário se a gente está falando de gestores e docentes que não têm o vocabulário, não tem a discussão presente, né? Essa discussão é totalmente posta a partir de um lugar do senso comum, né? Então, se a gente não tem informações de qualidade chegando para esses profissionais, e a gente não tem caminhos contundentes para que eles consigam pensar na dimensão pedagógica e de gestão dessa temática, a gente não consegue avançar. Um outro desafio central é que falta uma cultura de produção e utilização de dados com a perspectiva étnico-racial. E aqui eu adorei porque é exatamente o ponto que a Eloá trouxe no começo. Em 2023, né, em todo o país, 1 em cada 4 estudantes não tiveram sua raça-cor registrada no censo escolar. Em alguns estados, a gente chega aí a quase 60% dos estudantes não tendo declarado sua raça-cor. E aqui é só uma dimensão, né, desse desafio dos dados. Mas, mais uma vez, como que a gente consegue ter dimensão do tamanho desse problema e como que a gente consegue enfrentá-lo se a gente não tem dados para fazer esse trabalho? Então, ter essa cultura de dados é absolutamente central para a gente conseguir avançar. E um outro desafio, e esse desafio eu sempre reforço em todas as apresentações, palestras, informações que eu dou, é que a equidade étnico-racial é compreendida como outra agenda, né? É quase como se fosse uma agenda marginal ao que a gente está fazendo, que é o principal, que é a política educacional. E aí, o desafio é a gente romper com essa ideia, né? A equidade étnico-racial não é outra agenda, ela é uma condição para a gente conseguir avançar.
Então, tanto é visto como outra agenda, uma agenda marginalizada, e um estudo do Guilherme 10 com o Instituto Alana mostrou que só 8% das secretarias municipais de educação tinham um orçamento para ensino sobre relações étnico-raciais. 8%. Então, é quase como se a gente visse isso num lugar específico, e esse lugar é muito reduzido. E acontece muito, né? Das secretarias, a gente sabe que na ordem do dia a gente tem muitas pautas, tem muitos incêndios para serem apagados. Eu já trabalhei em secretaria de educação e entendo esse desafio. E aí, nesses incêndios, se algumas agendas são marginais, a gente não consegue dar conta delas no dia a dia, né? Então, aqui é inverter essa lógica para a gente conseguir trazer esse debate não como algo outro, como algo marginal, mas como algo central para o que a gente já está fazendo, né? E aí, nos meus 5 minutinhos finais, eu queria discutir um pouco das oportunidades, né? O que que a gente está posto aí para dialogar. E aí eu trago algumas recomendações também, que na verdade estão muito na linha do que minha querida Ana já trouxe. Então, reforçam aqui as mensagens que já foram compartilhadas. É, Primeira oportunidade que eu queria trazer é sugerir alguns pontos de partida para as pessoas que querem estão aí nesse esforço de pensar esses planos de governo, de pensar essas propostas, essas políticas para o ano que vem. E para os próximos anos, na verdade, né? Primeira recomendação que eu dou é o trabalho do TLE10 junto com o Instituto Alana, que vai fazer um grande levantamento da implementação da Lei 10.639 nas secretarias municipais. Então, esse é um documento muito importante, um estudo muito importante para a gente ter contexto, qual é o tamanho do problema, o que que é esse problema. Uma outra recomendação que eu vou fazer é o trabalho que a gente fez junto com Todos pela Educação, que traz recomendações de política aqui para governos federais e estaduais, que foi como o documento foi pensado, mas a gente tem várias recomendações que também são para governos municipais, e tem várias recomendações que, ainda que sejam para governos estaduais, são facilmente adaptáveis para o contexto municipal. E esse documento traz também um contexto bastante sólido para pessoas que não estão ainda no debate. Então, mais uma vez, eu recomendo, assim, como um ponto de partida. E, obviamente, sem dúvida, a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Ela aí como um grande eixo para a gente pensar o processo de indução para o fortalecimento dessa agenda junto aos governos subnacionais. Então, aqui são 7 eixos, é uma política super robusta, calcada no que já existe, que são as leis de 10.639, a Lei 11.645, todas as normativas já construídas. Dentro desses documentos, tem o intuito de inventar a roda. Todos eles são construídos em cima do que já existia, enfim, de produção e de conquista ao longo do tempo. Então, recomendo esses 3 documentos para serem olhados. E aí, na dimensão de recomendações mais ainda objetivas, assim, primeiro ponto, investimento em formação continuada para todos os profissionais da educação. A gente começa com formação de letramento, a gente conseguir trazer repertório para as pessoas. E aí, quando a gente pensa em letramento, né, como que começa isso? Como que a gente começa esse debate? Sobretudo para as lideranças, né? A gente sugere, a partir da nossa experiência enquanto Maim, facilitando essas formações, e também a partir do que a literatura apresenta, que essas formações, esses letramentos, tenham 3 esferas principais. Eles consigam trazer a dimensão de uma esfera cognitiva que vai aumentar, é um pouco do que eu fiz no começo, né, de trazer os dados, trazer a dimensão histórica, trazer os fatos que conseguem dar contexto para essa realidade, mas também uma esfera emocional. A gente está falando de um assunto que é super complexo, super difícil e que mexe com as nossas histórias individuais. A gente não pode negar isso. A gente não está entrando nesse jogo para aprender algo como é a matemática, por exemplo, que a gente consegue se distanciar de certa forma. A gente está falando sobre as vidas de pessoas. Então, a esfera emocional nas formações ela é essencial para que a gente consiga manter esse engajamento das pessoas e não deixar grandes elefantes assim no meio da sala sem que a gente consiga discutir. O desconforto vai aparecer, mas ele é essencial. E um terceiro ponto que a gente chama de esfera comportamental, né, na literatura, que é assim, tá, beleza, entendi o que é o racismo estrutural no Brasil, estou super conectado com isso do ponto de vista da minha vida, entendi isso, mas e aí, o que eu faço, né? Então, pensar também numa formação que consiga trazer para a prática, né? Para os professores, para os docentes, as estratégias pedagógicas, para os gestores pensarem também como que eles conseguem atuar nas diferentes frentes da política educacional para avançarem essa agenda, enfim, é importante as pessoas saberem o que fazer na prática mesmo.
Tem mais um minutinho aqui, estou controlando meu tempo, desce. E dando aí, adicionando as recomendações, né? Então, além dessa questão da formação continuada, a gente precisa de um esforço de fortalecimento de cultura de diagnóstico e monitoramento de dados com a perspectiva étnico-racial. A questão orçamentária e administrativa dessa agenda, então a gente ter pessoas dedicadas para essa agenda no nível municipal e ter um orçamento, né, ver a estrutura desse financiamento educacional de maneira que isso também esteja presente de maneira transversal. O desenvolvimento de protocolos de prevenção, identificação e resposta ao racismo na educação. Então, quando a gente tem situações de racismo acontecendo no chão da escola, muitas vezes essa equipe não está preparada para lidar com esses desafios. Então, a secretaria criar esses protocolos e conseguir apoiar essas escolas a lidarem com esses desafios na prática é essencial também. E um outro ponto central é trabalho em rede, gente. A gente não faz isso sozinho. Ana também trouxe isso. Não é só sobre educação, é sobre outras agendas, mas expando isso também para pensar que é sobre outros atores locais, né? Então, a gente tem os movimentos negros, a gente tem os movimentos indígenas e quilombolas, levantando essa pauta há muito tempo, sendo grandes produtores aí de conhecimento sobre isso, e a gente conseguir garantir que todas essas pessoas também participam desse processo é fundamental. Eu finalizo aqui com uma mensagem, assim, se vocês não lembrarem nada do que eu falei, por favor, lembrem dessa mensagem aqui, que a educação para as relações étnico-raciais não é uma outra agenda. Ela é uma condição para a gente melhorar os resultados educacionais de todas as crianças e jovens brasileiros. Pensar nessa dimensão como uma condição é chave para que a gente consiga, de fato, criar uma outra história para o nosso país. É isso, gente. Super obrigado. E agora passo a palavra para o próximo colega. Vai lá, Vidal. Obrigado, pela sua explanação, Giovanni, muito valiosa para o debate, né? Aprender sobre essa pauta, porque há muito desconhecimento ainda, então é preciso trazer para esse espaço a equidade racial na educação municipal, porque a gente promove a injustiça social e reduz desigualdades históricas que tem a nível, local, para que nós podemos construir cada vez mais comunidades mais justas e igualitárias nas cidades, né? Você falou sobre a Maim e o comprometimento com a formação de lideranças antirracistas e que ela tem esse objetivo de despertar essas lideranças, né, nessa importante luta antirracista e o papel que os municípios desempenham nesse processo, né, o que consequentemente garante que todas e todos tenham um acesso igualitário e oportunidades, né? Você também falou sobre as oportunidades, sobre os pontos de partidas, que também é essencial, que são centrais para essa pauta. Então, é extremamente agregador discutir isso no Tendências de hoje e o compromisso da FNP em colaborar na construção de uma educação com igualdade nos municípios brasileiros, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua exitosa apresentação. E por fim, vamos passar a palavra para Vidal Dias, né? Ele que tem pós-doutorado em Ciências Ambientais pela Unesp, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp e mestre em Ciências Sociais pela UFSCar. Especialista em Gestão Pública e Gerência de Cidades pela Unesp, onde se graduou em Ciências Sociais, né? Professor titular e coordenador do curso de Filosofia da Universidade de Sorocaba, sócio fundador e diretor executivo do Instituto DACO, Dados contra o Racismo, foi diretor de Gestão Ambiental e Zoobotânia na Secretaria do Meio Ambiente de Sorocaba, de 2009 a 2015, diretor de Operações do Parque Tecnológico de Sorocaba, de 2015 a 2017, secretário adjunto de Habitação e Regularização Fundiária de Sorocaba, assistente técnico da Agência Metropolitana de Sorocaba e avaliador institucional do cursos do INEP e MEC. Vidal, seja bem-vindo. Você tem 25 minutos e eu peço, por gentileza, que também faça a sua autodescrição. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Apesar de eu já estar aqui meio perdido sobre a minha fala, porque os colegas que me antecederam praticamente falaram uma série de aspectos que eu traria, tanto a Ana, tanto o Giovanni, né? Então, eu vou ter que ser bastante criativo para dar sentido no que eu vou trazer para vocês. Agradeço muito à frente, agradeço e parabenizo aí a FNP, a Frente Nacional dos Prefeitos, que eu considero uma organização, um movimento extremamente importante, né, para a democracia brasileira, e parabenizo vocês por trazerem a equidade racial. Eu, né, quero ousar e dizer que
a questão da equidade racial na educação, ela é cerne, ela é centro, ela é a base para a construção de uma educação que realmente enfrente dois dos maiores problemas da sociedade brasileira, que é, vamos lá, desigualdade e violência, tá? Então, ou seja, e isso passa por trabalharmos pela questão da equidade racial nas escolas. Isso é um começo, é um dos parâmetros para que a gente trabalhe isso. Eu sou o Vidal, eu estou falando da minha casa em Sorocaba, eu sou um homem negro, de 46 anos e estou com cabelo curto, tenho um nariz relativamente grande, né, para quem não está me vendo, estou vestindo uma camisa tom verde claro, tá? E eu vou pedir para o Kevin fazer a minha apresentação. Achei melhor porque eu fiquei meio que desbaratado depois das falas dos meus colegas, então, para não ser repetitivo, eu vou pedir para que ele traga aqui a minha apresentação. Eu sou sócio fundador da Cor, que fundei junto com o Elton e mais dois amigos, que são o Alexandre e a Letícia, e é um projeto muito antigo, ele tem mais de 20 anos, né, de idealização, né? Ele foi pensado lá em Araraquara, interior de São Paulo, a partir do momento que a gente conheceu o professor Dagoberto Fonseca, que é uma importante liderança do movimento negro dentro da universidade na produção de conhecimento, e desde então eu, Elton, né, estudantes da graduação em Ciências Sociais, jovens periféricos, eu de origem quilombola do Vale do Ribeira, o Elton, jovem negro, né, naquela época, periférico de Ribeirão Preto, né, passamos a olhar com mais atenção para a questão racial e como isso sempre nos marcou e como isso marca profundamente a parcela significativa da população brasileira. E o da Cor hoje é uma instituição relativamente jovem, nós começamos em 2020, esse é o nosso quarto ano, né? Vou pedir para avançar para falar um pouco mais dos nossos propósitos, né? Pode ir para o seguinte, pode passar. E o da Cor, ele tem como, né, ideal, como propósito, como objetivo a construção de pontes, né, nessa questão do enfrentamento do racismo. Ele busca ser um agente propulsor de combate ao racismo, mas, ao mesmo tempo, a gente busca trabalhar com uma inteligência da ciência para mapear, reunir e disseminar dados e conhecimento para o enfrentamento da questão, né, do racismo, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos como propósito co-construir políticas e ações, né, antirracistas com o primeiro, segundo e terceiro setores da nossa sociedade. Então, a gente quer ser propulsor, vetor, articulador, dentro de uma base de dados, dentro de um propósito de trazer a discussão da desigualdade racial para o centro das políticas públicas, mas também das políticas privadas, como base para a construção de uma sociedade realmente justa e democrática. Então, somos uma organização não governamental e aqui hoje estou na presença, né, de dois colegas de duas organizações que já têm sido muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, tanto a Fundação Lema quanto, né, a Maim, consultoria antirracista, que a gente já tem tido trabalhos em conjuntos e, ao mesmo tempo, tem nos inspirado e nos dado suporte. Então, desde já agradeço também aos dois colegas e às instituições que eles aqui representam. Pode avançar, Kevin, por favor. É, Por que nós estamos aqui? Acho que é bom e importante deixar isso também muito claro, né? Que essa iniciativa da FNP, ela é fundamental para construir uma luta que é pessoal e institucional, né, contra o racismo. Essa é uma ação dentro de um processo que se pretende contínuo, falar de combater o racismo e a desigualdade racial, portanto, não é uma coisa que se resolve do dia para a noite, né? Nós estamos falando de um problema secular, um problema que se desdobra ao longo de uma história, né? E quanto mais trocas e inquietações produzirmos aqui, melhor será o nosso enfrentamento conjunto, né? E gosto muito desse provérbio africano que uma chama não perde nada ao acender outra. A ideia também é a gente propagar, levar isso à frente, né, como algo extremamente estratégico. Pode passar. E aí, só lembrando, né, já citado pelos dois colegas, a gente não pode esquecer que o Brasil é uma nação negra, nós somos a nação com o maior contingente de população negra fora da África, né? Nós só perdemos para
aliás, fora da Nigéria, né, temos mais população negra do que muitas nações africanas, pode passar. E pode avançar, Kevin, por favor. Vamos ver se... E nós temos uma história escravocrata, também não vou repetir isso aqui, porque né, o Giovanni já falou disso, de todo esse tempo, pode avançar. Mas nós fomos, né, a população negra desse país é originária de 4 milhões de homens, né, e mulheres, crianças, que foram escravizados em todo esse período de 388 anos ou mais de história, né? Até porque a escravização não acabou em 1888 imediatamente, né? Pode avançar. Então, pode passar rapidamente essa linha do tempo, eu nem vou comentar, só para, né, gostei muito do modelo de agenda que o Giovanni trouxe, né? Então vai ser repetitivo, né? E uma das coisas bem importantes para enfatizar para vocês que nós sofremos, né? Que além da escravização ter sido, né, da forma tão violenta e tão perversa e como ela deixou profundas máculas, né, profundas marcas no nosso tecido social, eu gosto muito de trazer sempre esse processo que é pouco debatido, é pouco trazido, que é o branqueamento, né? O Brasil sempre enfrentou um dos legados da escravização é a valorização, o silenciamento da população negra. E que isso tem, né, isso reflete muito da forma como as políticas públicas foram desenvolvidas pelo Estado brasileiro, pelo menos nos últimos, né, 200 anos de Brasil. Porque nós estamos falando sempre do enfrentamento do branqueamento, da negação e do apagamento e do silenciamento da matriz afro na nossa formação. E esse quadro, A Redenção de Cã, feito por um pintor aqui de descendência espanhola, né, o Modesto Brocos, ele retrata muito esse processo, né, de que branquear, né, de que negar essa nossa origem africana, né, era sinônimo de desenvolvimento, era sinônimo de progresso. Então, não é à toa que a gente ainda enfrenta o racismo, não é à toa, não é por acaso que a gente enfrenta o silenciamento, né? E principalmente a negação e a desqualificação e a desvalorização da nossa matriz afro na nossa sociedade e que, consequentemente, nos leva a indicadores ainda tão ruins como o Giovanni apresentou em termos de, né, desigualdade e de inequidade, né, já que a Ana trouxe a questão da equidade como uma questão central. Está ligado muito com essa política pública chamada branqueamento. Nós estamos falando de uma política pública bem-sucedida do Brasil, essa foi, infelizmente, né, o branqueamento foi. E que leva a um outro conceito, que é o de branquitude, que hoje o movimento negro também vem discutindo, debatendo e produzindo coisas muito importantes sobre isso, tá? Mas podemos avançar. Pode passar. Então, pode passar também, a gente já falou da escravização, né? E pode avançar também, o Giovanni já falou disso. Mas trouxe aqui, nós da Cor somos muito preocupados com a questão dos números e a escravização, né, dessa contextualização da formação social brasileira, nós não podemos esquecer que isso foi uma instituição mantida pelo Estado português e depois pelo Estado brasileiro, né? E isso tem um legado. E, junto com instituição, eu considero, como cientista social, o Brasil tem três grandes instituições com grande tradição, grande força histórica, né? A escravização né, é uma dessas instituições, as câmaras municipais, os municípios, as cidades. Então, ou seja, o Brasil é constituído, em primeiro momento, pelas cidades. Eu estou falando aqui para um público que tem, né, que está profundamente interessado com as cidades, que estão preocupados com as eleições, né, as pessoas que estão aqui hoje nos acompanhando. E, claro, né, o cristianismo, né, ou seja, a presença do cristianismo como essas três grandes instituições, tá? Mas todas elas nos deixam, né, legados e fazem o Brasil ser, e dão sentido, né, no sentido weberiano, né, o importante teórico social da nossa sociologia, sempre nos dão sentido para as nossas ações, nos constituem, nos dão sentido. Então, a escravização, ela ainda continua deixando um legado, ela nos deixa um legado, ela nos traz, né,
esse legado. As câmaras municipais, um país que é fundamental, 5.670, né? 5.570 municípios, é fruto de uma tradição municipalista, é um fruto de um poder local muito forte, né? O município, e eu sou estudioso, né? Eu fiz tanto a minha graduação, desde o TCC até o meu doutorado, eu discuti município, né? Então, o município, ele é muito forte, né? Já teve momentos que ele oscilou na sua força, mas continua sendo a base, né, de todo o poder político no Brasil. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês que estão aqui das cidades e preocupados com as cidades, né, nunca subestimem o poder local, porque ele tem uma capacidade transformadora e impacto direto nas vidas das pessoas gigantesco, né? Então, essa Frente Nacional dos Prefeitos eu considero, né, um movimento incrível, porque ele tem uma potência de transformação da vida das pessoas. Então, trabalhar com equidade, por exemplo, passa pelas cidades, passa pelas políticas públicas locais. Aliás, eu considero muito mais as políticas locais como um poder de alcance mesmo, né, imediato e direto de mudança e dos problemas, né, de forma muito mais efetiva do que os outros níveis de governo. Bom, mas a escravização, como um dos legados, gente, como essa instituição, ela vai criar aqui no Brasil, como todos sabem, mas sempre é bom relembrar, né, um cenário muito de desigualdade. Não pode passar, só vou destacar alguns elementos, alguns números, né? Pode avançar, só vou destacar alguns deles, depois vocês poderão ver com mais calma, né? E aí, a gente está falando aqui de educação, né? A educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9,4 para a população negra. O índice de analfabetismo entre os negros em 2018 era 9,1, mais que o dobro entre os brancos, né? Então, quando falamos, olhamos para a educação, nós estamos falando de um abismo entre brancos e negros, né? Então, por isso não dá para olhar só para a classe social, né, pobreza, mas nós temos o recorte racial, né? Quando olhamos para a renda do branco no Brasil, né, mesmo que tenhamos uma população branca também que sofre com a pobreza, que vive as condições de classes menos privilegiadas, mas como os racializamos, a renda é bem melhor entre a população negra. Pode avançar, por favor, né? Pode passar a situação da mulher negra, né? Pode avançar, por favor. A questão da empregabilidade, né? Nós temos uma diferença muito grande, né, que se repete a taxa de desemprego entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil. Pode avançando. Pode avançar, pode preencher todo o slide, né? A questão da renda. Na educação superior, né, tem um dado que para mim mostra muito o abismo. Apesar que a gente tenha avançado, o trabalho do Michael França, que o Giovanni, né, apresentou nesse livro, traz dados muito bons, né, e atualizados, uma boa análise sobre a situação da desigualdade no Brasil, da perspectiva racial. Mas quando a gente olha, e eu na universidade que eu também trabalho, né, ou seja, quantos professores negros nós temos presentes, né? Então, nas escolas de curso superior, em 2012, os negros eram apenas 29% dos estudantes de pós-graduação. Naquela época, 0,03% do total de aproximadamente 200 mil doutores das mais diversas áreas do conhecimento e só 1,8% de todos os professores da Universidade de São Paulo, que é a principal universidade, a maior, né, e a principal universidade pública brasileira, né? Então, ou seja, menos de 2% dos docentes da Universidade Pública Brasileira, da USP, né, eram de pessoas negras. Caiu aqui a apresentação. Caiu para mim, não sei se caiu para todos. O Kevin, pode voltar? Ou já deu? Não, não deu meu tempo, ainda estou no tempo. Tenho 15 minutos aqui. Aqui também caiu a apresentação, o Kevin já deve estar resolvendo aí. Ok, se quiser eu projeto também, eu também consigo subir aqui. Vamos lá. Vou subir aqui a minha. Vamos lá. Ok? Certinho, só expande um pouco mais a apresentação para a gente ficar preenchido 100%. Ok? Então, vou avançar lá onde paramos aqui. Muito bem. Claro, a questão da violência, além dessa desigualdade, é a questão da violência, né? Que é uma das coisas mais terríveis do Brasil, como sabemos, a gente tem visto sempre o Atlas da Violência,
e o quão, né, um homem negro no Brasil, um jovem negro no Brasil, ele corre o risco, né, 3 vezes maior de ser assassinado, né, de ser vítima de homicídio, né? E claro, um outro cenário terrível. Se nós não estamos na universidade, essa população negra está indo para os presídios, né? É um número quase 70% da população carcerária brasileira, ela é composta por pessoas negras, né? E lembrando também que dentro do cenário da política, né, das instâncias do poder no Brasil, né, gente? Aqui os deputados, né, a composição da nossa instâncias, né, deputados e senadores, né, a população preta é mínima, né? Subrepresentada, né? Então, nós hoje não temos. Estou falando que o Flávio Dino é o ministro negro do STF, né? Então, tem toda uma discussão sobre isso, né? Essa subrepresentação. Das 500 maiores empresas que operam no Brasil, apenas 4,7% dos postos de direção, 6,3% dos cargos de gerência são ocupados por pessoas negras. E isso está tendo recrudescimento, conforme a gente tem observado aí com estudos recentes, né? Nas pesquisas, nos cargos, nas profissões mais prestigiadas, a gente tem pouquíssimo, né? A minoria, em torno de 10%, como engenheiros, pilotos de aeronaves, professores de medicina, advogados, né? São negros, né? Agora, as ocupações precárias no Brasil e pouco valorizadas, com baixa remuneração, a grande população, parte dessa população é negra, né? O mercado editorial no Brasil ainda é majoritariamente branco, né? A gente tem pouquíssimos autores negros dentro desse universo. Enfim, é uma síntese aí de alguns, né, dados do IBGE, e alguns livros, enfim, só trazendo esse cenário para vocês, o quão é a desigualdade. E trazendo aqui para a realidade das eleições que estão chegando e qual é a composição hoje, né, do Brasil e quão a população negra, que é 56%, né, 57.600 vereadores eleitos em 2020, que em tese estão hoje exercendo seu mandato, né? Vejam só, apenas 6,16% dos 57 mil, ou seja, 3.569, são negros, né? E os prefeitos, né? Nós estamos falando desse universo aí de 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno, que é a maioria, né? Eles são negros, tá? Que engloba aquela categoria pretos e pardos, 1/3, né, dos prefeitos. Então, pensando nas câmaras de vereadores, né, eu acho esse número estarrecedor, o quão baixa a participação. E vocês viram que ontem, né, houve aí, né, um retrocesso absurdo, né, por parte do Congresso Nacional de fazer aquela anistia, né, por não preenchimento das cotas de candidatos negros, né? Ou seja, tem esse processo de silenciamento mesmo, de negação do racismo e de negar essa luta por equidade, né, e representatividade, continua sendo um problema sério, né, que precisa ainda ser enfrentado, tá? Aqui eu trouxe para vocês só um exemplo máximo, né, da nossa política, do símbolo do poder da representação, né, que foi o Ministério do governo do Jair Bolsonaro, né? Ou seja, a gente só teve a presença de pessoas, né, brancas, né? Trazendo para o governo Lula também isso muda pouco ainda, né? Nós temos praticamente aqui 4 ou 5 pessoas negras, né? Mas a maior parte das pessoas que representam o poder político no Brasil, né? Ainda a população negra, que, como disse, né? Como diz o IBGE traz aí para a gente, 56% da população, e a gente vai ter uma baixa, né? A gente teve um avanço, obviamente, mas ainda nós não vamos ter uma presença que realmente represente, né, a realidade racial, né, da formação racial da população brasileira, tá? Bom, e hoje nós, como diante de tudo isso, né, gente, o que nós estamos vivenciando, né? Um avanço, né? De qualquer forma, ainda a gente vê, eu sou otimista com, apesar de alguns retrocessos, alguns tropeços, né? A gente vive nessa realidade do enfrentamento do racismo e promoção de equidade racial, né? Porque a gente tem um movimento social mais importante da história do Brasil, que é o movimento negro. Estou pensando nesse movimento de resistência que vem desde, né, dos quilombos, né, de sempre resistirem por espaço, por liberdade, enfim, por dignidade, né? Também pelos marcos legais recentes e por um avanço que a gente está tendo, como bem disse a Eloiá, né?
aqui no começo da nossa fala, agradeço muito, Eloá, por você ter lembrado disso. A gente tem avançado, ainda que com falhas em dados e evidências, né? E alguns setores da sociedade com um entendimento melhor sobre o racismo, né? Principalmente a sociedade civil organizada, né? Tem considerado essa discussão como central hoje para a formulação de políticas públicas, mas também para a construção de empresas, né? Até o mesmo setor privado um pouco mais atento em relação a isso. E cada vez mais tem ficado claro, ficado evidente a necessidade de políticas sistêmicas e estruturais, tá? Para que a gente tenha mais equidade, a gente tenha mais, né, ações nesse sentido. E claro, né, um marco nesse processo, uma conquista nesse processo, o Giovanni já falou aqui, o da cor, né, em 2022 a gente fez um estudo, né, analisando a partir do ponto de vista jurídico a implementação da lei, e aquilo que o relatório da Lana trouxe, né, no ano passado, né, veio corroborar aquilo que já vinha sendo, né, apontado por nós, um estudo sobre capitais de estados e os estados, né, sobre a implementação da lei. É claro que antes disso já existia também um trabalho importante da Nilma, mas a gente só fez um recorte sobre a partir da implementação de políticas locais, olhando para as capitais, né? E, claro, os governos de estados que têm um poder maior de disseminação, né? E de percolação das suas ações e influenciar e induzir, né? Como diz a Ana Penido aqui, o poder que os municípios têm de fazer essa indução, né? De ter a intenção, a intencionalidade nessas políticas. E a gente observou que, né, boa parte das capitais brasileiras ainda não tinham iniciativas nesse sentido, e também dentro dos próprios governos do Estado. Trabalho que a Lana, que o Giovanni, né, citou e bastante reforçou, né, trabalho extremamente importante, mostrando que no Brasil, de 2023, né, apenas 21% das redes municipais de ensino tinham efetividade, né, na aplicação da lei que obrigava aí o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo oficial, né, das redes. Então, ou seja, a gente está ainda muito fragilizado nesse processo, né? E um trabalho, uma autora muito importante que eu considero para vocês é a Nilma, né, e também aqui o Rodrigo Jesus, que fizeram esses levantamentos, né, lá em 2013, mostrando já o quão essa lei ainda não havia sido implementada. E ao observar essa realidade, né, eu vou destacar alguns pontos que eles, né, já haviam trazido que são reforçados tanto pelo trabalho da Lana e tanto o trabalho que o Dacor fez em 2022, né? Porque a gente ainda vive nas escolas, né? Desconhecimento, e nas redes, né? O desconhecimento dos membros da comunidade escolar quanto aos documentos que orientam a sua aplicação. Os professores ainda, a formação pedagógica, a gente sabe que ela é muito problemática, é muito falha. A gente talvez agora vá para um outro patamar, né, na formação dos professores, mas a temática é pouquíssimo trabalhada. O currículo ainda é muito eurocentrado e pouco dos materiais, poucos autores e pouca formação no campo de conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira, sobre a África e todo o seu legado na filosofia, na arte, né? Enfim, em todas as áreas do conhecimento. Também ainda há resistência dos professores à aplicação da norma, isso é evidenciado nas pesquisas até hoje. A resistência dos responsáveis pelas crianças e adolescentes à aplicação da lei, né? Há muito preconceito, há muita intolerância sobre a cultura, né, afro-brasileira, pouca diversidade dos materiais utilizados para aplicar o ensino da história e cultura afro-brasileira, tá? Os professores usam majoritariamente livros didáticos em vez de outros tipos de materiais, né, para as aulas. O ensino muitas vezes está presente em sala de aula, né? E poucas atividades externas que dialoguem com o entorno, com a cultura local sobre né, a presença africana, a valorização, o destaque, né, trazer para a realidade das cidades a presença africana, né, desde o que há, né, o que marca, o que precisa ser valorizado, né, para melhorar a autoestima desses alunos negros e também não negros e entender que a multiplicidade da nossa formação, tá? Então, ainda a história, a cultura afro-brasileira é fruto majoritariamente de iniciativas individuais isoladas de educadores, né?
nas nossas cidades. Então, aqui alguns números sobre não vou enfatizar muito, porque o Giovanni já trouxe bastantes números, né? Mas mostrando ainda o quão ainda nós temos um abismo na educação brasileira quando a gente olha pela perspectiva racial. E, portanto, as redes municipais precisam estar muito atentas sobre isso, né? Principalmente uma questão gravíssima, né? Por exemplo, que é o analfabetismo, né? O quão isso, olhando, por exemplo, para a realidade do Nordeste, o quão o analfabetismo, essa forma mais perversa, né, de exclusão, ainda é um problema e afeta principalmente as crianças e jovens negros, né? Os foras da escola, enfim, né? São dados. Então, para fechar, eu estou em cima da hora aqui, faltam menos de 3 minutos praticamente para eu terminar. Acho que nós temos que ter um processo, né? Aqui essa imagem célebre, a gente precisa libertar, dar a voz à Anastácia, né? Essa imagem dessa escravizada e libertá-la, e libertar essa educação para a equidade racial, né? Então, os municípios hoje devem ter alguns objetivos, né? Que a ERER é um conteúdo e temática curricular, reconhecer o compromisso da gestão municipal precisa ser trabalhado, refletir sobre os limites e as possibilidades da ERER em sua localidade, né? E a gente tem muita coisa. Dos anos 90 para cá, a gente tem importantes teóricos, né? Cito aqui, o Giovanni falou da Eliane Cavaleiro, também cito o professor Munanga, o Kabengele, né? Munanga, com obras importantes, né? Para que as redes possam trabalhar no processo formativo, né? A política educacional, a professora Petronília, que foi lá da Federal de São Carlos, viu, Décio, né? Trabalhei lá com ela na época, em 2000, 2002, né? Tem uma contribuição gigante, né? Para desde a aprovação da 10.639 até as diretrizes, né? Que vão ser instituídas hoje para o ensino, tá? Mas o que é muito importante para que a gente avance do ponto de vista político e dentro do governo local, né, eu considero, né, isso aqui, reforçando o que a Ana disse, né, uma atitude ativa e intencional para desfazer a mentalidade racista e discriminadora de forma a reestruturar as relações étnico-raciais e desalienar processos pedagógicos. A gente precisa avançar ainda nesse ponto, né? Aqui eu destaco hoje como que o governo federal, né, a gente tem a presença hoje da professora Zara Figueiredo, né, à frente da CECADI, que atua, né, e responde por essa pauta de equidade e inclusão. Inclusive, né, muito ligada ao Centro Lema, né? E, claro, né, a educação antirracista ela precisa estar pautada fundamentalmente, né, nas questões das relações étnico-raciais, história e cultura da África, né, a gente não só olhar para a história e cultura da Europa, né, mas sim, e claro, a cultura afro-brasileira e potencializar, porque a cultura afro-brasileira é o cerne, a coluna vertebral do que é o Brasil e daquilo que ele tem, né, de melhor. Então, a gestão municipal precisa ter um plano de ação, né? Nesse momento, a gente está com um projeto, né, a partir de uma ferramenta que a gente desenvolveu, né, inclusive com a Fundação Lema, e inspirado no documento que o Giovanni trouxe para a gente, né, que partir de um diagnóstico, tá? Então, principalmente a partir daí do que o Giovanni também citou, né, da Política Nacional de Equidade, né, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação Escolar Quilombola, que é a PENERC. Hoje, os municípios, as secretarias de educação precisam estar olhando para isso e precisam incorporar, né, a educação para as relações étnico-raciais no plano municipal de educação, de fato, né, e ter um plano de atuação. Então, eu coloquei aqui na apresentação, né, desde começar a realizar um diagnóstico de equidade étnico-racial dos dados escolares do seu município, disponibilizar recursos humanos e materiais para a implementação, que o Giovanni também, né, bem enfatizou. Deu meu tempo aqui, mas já estou terminando, tá? E aí, uma das coisas que a gente tem considerado, né, a partir que a gente desenvolveu com o aprendizado com o Giovanni, né, com a Maí, com todos, né, esse documento nos inspirou e gerou a rubrica, né, que a gente tem usado para que hoje, nesse momento, a gente está trabalhando, né, já foram feitas com a Fundação Lema em cerca de quase 100 cidades, e nesse momento a gente também está trabalhando com cerca de 30 cidades, que nesse momento estão elaborando os seus planos a partir dessa rubrica que a gente desenvolveu, tá? Onde a gente faz um diagnóstico, né, onde temos eixos indicadores para políticas
de equidade, né, onde são vistas desde a institucionalização de diretrizes, né, para saber se há existência, né, de iniciativas de política pública mesmo, né, oficializando, olhar para o currículo e práticas pedagógicas, olhar para os dados, né, e evidências a partir do censo escolar, né, de outros documentos, né, olhar para a formação e acompanhamento e para as ações afirmativas, né? Então, essa rubrica está muito olhada para isso, tá? Então, a gente criou junto com a Fundação Lema, esse guia de acompanhamento, né, de ações de educação das relações étnico-raciais, com um parâmetro importante, que mostra o nível de maturidade da rede, né, para que ela possa, a partir disso, construir uma política, portanto, um plano, né, municipal de equidade racial, e para isso o Giovanni já apontou bastantes iniciativas para que isso se torne, né, realidade. E, portanto, né, é olhar para que cada um que esteja aqui nos acompanhando, né, se o que nós temos de profissionais, né, e o que tem sido feito nas escolas. Fundamentalmente isso, para que a gente avance, né, olhando que pedagogias poderão ser criadas e adaptadas. É isso, muito obrigado. Gente, desculpa a correria, mas a gente está disponível aqui para construir, para debater esse tema, fundamentalmente que isso se desdobre em política pública, em política educacional. Como eu disse, ela é central. O enfrentamento do racismo, a desigualdade racial, ela é central para uma educação justa, democrática, equitativa e, claro, para enfrentar a violência e a desigualdade. Muito obrigado, Vidal, pela sua apresentação. As três apresentações que nós tivemos aqui o privilégio de acompanhar hoje trouxeram abordagens extremamente valiosas para a educação municipal, cada uma delas oferecendo perspectivas e práticas sobre a pauta, né? Então, o Vidal trouxe aí essa linha do tempo esclarecedora que reforça a história e o contexto do racismo para a gente entender a profundidade e a importância da gente estar aqui hoje, né, discutindo sobre esse tema. A educação é uma das ferramentas mais poderosas, né? Então a gente não pode ter nela desigualdades. E que os ambientes escolares eles sejam espaços inclusivos e que as oportunidades sejam iguais. Então, muito obrigado, Vidal, pela sua explanação. Reforçar mais uma vez que daqui uma semana esse episódio também vai estar disponível no nosso canal da FNP no YouTube. E agora a gente vai para as perguntas. Eu vou ler todas elas para vocês e dar 3 minutinhos para cada um responder, combinado? Então vamos lá. Primeira pergunta é do Daniel, de Arapiraca, Alagoas. Ele pergunta o seguinte: como promover a igualdade dos mais pobres e PCDs dentro dos orçamentos dos municípios? A Chádia pergunta: de que maneira as universidades e institutos federais podem implementar medidas para que as pessoas pretas e pardas possam, de fato, usufruir das formações continuadas, conciliando com a inflação e as horas de trabalho? E o Paulo Bonfim, de São Sebastião, agreste alagoano, faz duas perguntas. A primeira é: percebe-se que a grande maioria das pré-candidaturas fazem suas propostas de governo sem ouvir a população. Estas, então, poderia fazer o quê para tornar o tema racismo uma efetiva pauta eleitoral? E a segunda pergunta dele é: como organizar a lei orçamentária anual para 2025 constar dinheiro, dotação orçamentária para enfrentamentos e avanços da política pública municipal? São essas as perguntas, eu vou começar pela Ana. Nem deu tempo de eu pensar direito o que É é o que eu que vou eu ia responder, né? falar. Vai Mas, devagar. Tu mandou que é, o Santa de mas bala. Qualquer vamos coisa, lá. qualquer coisa o Pedro refaz as perguntas. Não, não, não. Eu fui anotando aqui. Eu acho que assim, é, tem dentro do orçamento da educação, nos municípios, você tem aquela composição, né? Uma parte vem do Fundeb, outra parte do Tesouro, é, e ainda tem agora o ICMS Educação também, que vem, né, parte ali dos estados para complementar, é,
para aqueles que conseguem, de fato, melhorar os seus resultados educacionais. Muitas vezes, a gente pega esse recurso e vai buscar uma solução mágica. Vamos aqui botar um computador para cada aluno, vamos fazer uma atividade que vai revolucionar tudo de uma hora para outra. Não vai ser com essas soluções mágicas que muitas organizações, empresas, muitas vezes estão ali batendo na nossa porta para vender, né? A outra coisa desse recurso que a gente tem, uma boa parte vai para uma folha de pagamento de pessoas que não estão na escola, estão emprestados na Câmara de Vereadores, na Secretaria A, B, C ou D, essas pessoas não estão ali ajudando a melhorar a educação. Então, tem uma série de coisas que eu diria que a gente precisa olhar para esse orçamento direitinho, tanto para as fontes quanto para para onde esse orçamento está indo, para entender de fato o que a gente pode remanejar para priorizar questões fundamentais para a melhoria dos indicadores de aprendizagem. E, sem dúvida nenhuma, a questão das desigualdades, e mais especificamente aí, das desigualdades étnico-raciais, são fator nevrálgico. Como diz Giovanni, não é um projetinho paralelo, é central. Se a gente quer melhorar os indicadores de aprendizagem, principalmente fazendo com que a educação seja alavanca para a transformação de pessoas, transformação de vidas, a gente vai precisar priorizar o investimento, de fato, naquelas crianças, adolescentes e jovens, naqueles estudantes que estão com mais dificuldade e que precisam mais dessa oportunidade, porque, inclusive, não tem famílias letradas, muitas vezes, ou não tem uma comunidade onde você tenha mais oportunidades educacionais para serem oferecidas, e a escola, muitas vezes, é o único lugar, né? Então, eu diria que essa análise do orçamento, essa análise de para onde, né, o recurso está indo, e a priorização para as questões ligadas à melhoria, na promoção de equidade e redução das desigualdades, já ajuda bastante. Vou ser genérica porque o tempo é pouco, e eu vou deixar os meus colegas complementarem aí, mas só uma última questão. Gente, se a gente quer, de fato, um país mais justo, menos desigual, a escola é o espaço, né, para que a gente possa reverter isso, tanto oferecendo oportunidades a quem não nasce com elas, né, e que precisa da escola para ser alavanca, mas principalmente para educar as pessoas, todas elas, para que tenham atitudes mais equânimes, mais focadas em justiça social e em democracia. Então, assim, eu diria que se a gente realmente quer resolver ou enfrentar grandes desafios aí sociais e étnico-raciais no Brasil, a gente precisa olhar para a escola como um grande agente dessas mudanças, né? E priorizar investimentos e ações em educação. Muito obrigado, Ana. Vou passar agora para o Giovanni também fazer sua explanação. Fique à vontade, Giovanni. Maravilha. Eu quero começar assim, eu vou ser breve, vou tentar trazer coisas que complementam o que a Ana trouxe, mas eu quero reforçar aqui o agradecimento por esse espaço. É muito bom, né, quando a gente está num espaço em que as apresentações dialogam de uma maneira tão fluida, e no final das contas a gente tem um conteúdo que as pessoas podem voltar e voltar de novo e voltar de novo para conseguirem ter inspiração. Então, eu fico muito feliz de poder ter feito parte desse momento aqui. São muitas perguntas, eu não vou adentrar na questão do financiamento, porque a Ana já trouxe algumas dimensões importantes disso. Eu queria pegar na parte de formação. De fato, há um desafio, né, para a gente conseguir pensar o quanto que esses profissionais da educação vão conseguir dedicar para o processo de formação continuada dentro da própria, levando em consideração os desafios da própria carga horária, e a gente sabe que são muitos desafios, sobretudo quando a gente pensa no contexto dos profissionais docentes.
E aí volto para aquela questão das tomadas de decisão no nível da liderança e na estrutura dessa formação, de maneira que ela se acople a esse contexto desses profissionais. Então, a gente precisa pensar em formações em serviço, né? A gente precisa pensar também em formações continuadas que estejam diretamente conectadas com o contexto específico desses profissionais. Então, se eu estou falando de formação para os docentes, eu tenho que pensar em práticas pedagógicas para que eles consigam converter esse conteúdo no que vai ser apresentado em sala de aula. Se eu estou pensando em formação continuada para os profissionais que estão lá na secretaria, eu preciso trazer caminhos para que eles consigam entender que cada uma dessas agendas que são implementadas ali no nível da secretaria, pensar, sei lá, tanto a alocação de recursos, pensar a distribuição de merenda, pensar, enfim, a gente sabe que são muitos assuntos, né, que estão ali atravessados nesse dia a dia de uma secretaria. Como trazer esses assuntos para a pauta étnico-racial? Então, se a gente tem uma discussão que é genérica, que não consegue, de certa forma, se conectar ao que esse profissional já está fazendo, a gente provavelmente cria incentivos para que esse debate se torne um debate paralelo, né? Para que esse debate se torne um debate distante e marginal. Então, não é sobre outra coisa, eu reforço isso porque eu acho que, no contexto do Brasil, e quando a gente pensa nessa política educacional, a gente está falando de muitos desafios, né? Hoje, no limite, a gente trazer centralidade para a educação, nem falando de equidade, mas a gente trazer centralidade para a educação já é um grande desafio, né? Quando a gente fala da política pública. Então, no bojo desses vários desafios que estão nessa agenda política e técnica, sem dúvidas, se a gente coloca essa temática como uma temática paralela, ela não vai ganhar centralidade. Então, conseguir inverter isso para que esses profissionais pensem não como que agora eles passam a lidar com essa agenda, mas como eles conectam o que eles já fazem com essa agenda, para mim é central. E eu queria reforçar nesse ponto a centralidade do letramento racial, porque eu acho que quando a gente está falando dessa formação, óbvio que tem um debate que eu já disse, né, sobre converter isso numa dimensão pedagógica, na dimensão do dia a dia, da prática, mas a gente não deve minorar esse debate a partir do letramento, né? Eu acho que quando a gente começa essa discussão, a gente sai às vezes de um lugar, dependendo de onde a gente está, sobretudo, pensando que algumas coisas já estão resolvidas, assim. Alguns debates já foram feitos e que a gente não precisa voltar e discutir isso de novo. E aí, pela minha experiência, reforço aqui, sem dúvidas, eu sei que Ana e Vidal devem concordar com esse ponto, a gente não está tão avançado quanto parece, assim, nesse debate. A gente está num nível ainda em que a gente precisa convencer as pessoas de que o racismo existe. Então, eu adoraria chegar nos espaços que eu chego e nas formações que eu realizo e focar nas medidas mais eficazes para a gente conseguir alcançar a redução desses abismos étnico-raciais. Mas eu ainda chego nesses espaços explicando que existe racismo no Brasil. E isso é uma questão estrutural. A história do nosso país levou a gente para esse lugar. A forma como a gente construiu a noção de Brasil levou a gente para esse lugar. Então, não minorem os esforços para letramento racial, não minorem os esforços para conseguir trazer esse debate, ainda que haja muitos desconfortos e vão haver, e não lidem com essa agenda como uma agenda em que as pessoas são distantes dela, né? Essa formação continuada, ela precisa considerar o fato de que a gente está falando sobre histórias, a gente está falando sobre a vida das pessoas, e a gente está pensando aí uma possibilidade de construir um país ou outro a partir dessas narrativas. Eu acho que a educação e a escola é assim o grande espaço para a gente pensar o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer para o futuro do país. Então, poder dedicar esforços contundentes para que essa escola se torne de fato uma escola antirracista é sobre a gente construir um país que vai de fato poder dizer como um país democrático e que de fato entrega para as pessoas algo que potencializa tudo que elas podem alcançar individualmente e coletivamente. É um pouco disso, são reflexões não muito estruturadas, a gente está chegando perto do almoço também, né? Mas deixo aqui essas reflexões e passo aí o microfone virtual para o Vidal poder trazer também algumas reflexões. Muito bem, eu só registro que eu sempre sou injustiçado aqui, que é muito difícil falar depois aí da Ana e do Giovanni, né? Difícil trazer alguma complementação. Mas vamos lá. Ratifico totalmente a fala de Giovanni no que tange a questão do letramento, né? A gente acha que sabe, mas, né? E que isso, vamos lá assim, está nivelado na sociedade, esse conhecimento, e não está nas redes de ensino,
Tanto que o próprio, né, levantamento aí, esse último levantamento feito pela Lana, né, esse relatório sobre a 10.639 diz muito sobre o nosso atraso, né, ou nosso descaso. Eu acho que também cabe bem esse adjetivo em relação à educação né, para a equidade racial. Então, ou seja, a gente tem muito que avançar. Mas trazendo isso para a realidade das secretarias de educação, né, eu gosto muito de uma coisa que corroboro também, ratifico profundamente o que a Ana trouxe. Primeiro ponto, para que a gente tenha avanços na política educacional, a Secretaria de Educação ela precisa ser efetivamente blindada, né? Essa blindagem do ponto de vista que ela precisa ter um aspecto técnico e muito focado em resultados. Porque a gente está buscando equidade, nós estamos buscando resultados. Nós estamos procurando sair de, né, trabalhar com indicadores, né? Então, isso é necessário ter efetivamente um engajamento com essa questão e um engajamento, sobretudo técnico, sobretudo muito, né, buscando assessoramento, buscando diálogo com outras experiências, né, e com outras organizações, trabalhar em rede, como o Giovanni bem apontou. Então, a gente acredita, na Cor, acreditamos muito nisso. Segundo, eu trago a perspectiva de que é preciso que a rede olhe para si. Ela olha, onde estão as pessoas negras? Elas estão só na faxina, e as pessoas que fazem merenda e que cuidam da segurança da porta das escolas? Onde estão esses profissionais dentro, ou motorista da van, né? Que geralmente são as pessoas, né, mais racializadas que a gente vê dentro dos ecossistemas escolares. Onde estão essas pessoas? Isso é muito importante. Segundo, onde estão os profissionais de educação negros? Eles estão engajados, né, com essa questão? É possível criar um núcleo para trabalhar a equidade racial dentro da Secretaria Municipal de Educação? Então, esse é um ponto muito importante. Depois disso, né, não é uma receita de bolo que eu estou passando, mas são, acho que, pontos importantes para serem pensados. Trabalhar essa questão do convencimento, principalmente daqueles que vão tomar a decisão, desde o prefeito, né, precisa estar ciente disso, mas também a Câmara de Vereadores. Nós estamos falando de cidades, as decisões sempre passam. É preciso passar nos gabinetes, é preciso promover audiências públicas, é preciso externalizar os dados que mostram a desigualdade para que haja maior engajamento, maior mobilização em prol de uma coisa muito importante que chama-se Lei Orçamentária Anual. A LOA é fundamental nesse sentido, para que haja uma rubrica dentro da Secretaria de Educação que trate dessa questão, né? Que traga um orçamento desde para investir em formação. Hoje tem muita formação online, mas é preciso sistematizar isso, tem formação gratuita, tem muitas coisas feitas pelos diferentes níveis de governo, né? Principalmente as esferas estaduais e federais. Nós, do terceiro setor, também produzimos muito material, muita coisa, mas é preciso ter um investimento para que as pessoas se dediquem, né? Busquem maior qualificação, maior formação. Então, ou seja, há um trabalho a ser feito, trabalho mesmo. É preciso dedicar uma quantidade de horas, de tempo dentro dos gabinetes, né? Das prefeituras, para que efetivamente isso se aterrize, para que isso chegue ao chão da escola, para que isso se transforme em práticas pedagógicas transformadoras. Mas é preciso um ciclo de estruturação. Não se faz, quem for, né, assumir uma prefeitura do zero a partir de 2025, não terá, né, em 2 meses isso será estruturado. Tem um diagnóstico, por isso que eu falei da rubrica como elemento importante para que se conheça melhor e se invista onde há mais vulnerabilidades e onde efetivamente pode se trazer impactos de curto, médio e longo prazo. Acho que é. Muito obrigado também, Vidal, pela explanação, pelas respostas. Chegando já no nosso tempo estabelecido, fomos bem pontuais, só passamos ali uns 2 minutos. E encerradas as perguntas, eu agradeço mais uma vez os nossos convidados, em nome da FNP. Eu agradeço a participação de vocês, também aos que assistiram o webinário, e reforçar que toda a programação futura e os episódios anteriores vocês têm acesso pelo site tendências.fnp.org.br e também pelas nossas redes sociais. Lá tem um link para o nosso YouTube. Convidar também você para seguir o Tendências no Instagram, @Tendências para Cidades, que lá tem atualizações sobre futuras programações, webinários disponíveis. Então já segue lá
para ficar por dentro de tudo. E convido também você para participar do episódio de terça-feira, dia 16 de julho, com o tema A Insuficiência da Receita Tarifária no Transporte. Nós vamos receber três convidados, que é o Carlos Carvalho, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, a Tainá Bittencourt, que é especialista e gerente em mobilidade urbana aqui da FNP, e o Sérgio Avelada, que é da INSPER. E antes de finalizar, eu agradeço mais uma vez a parceria da Fundação Lehman, que patrocinou esse episódio, e a participação de todos. Um abraço e até breve.